Você saberia nos dizer onde moram os segredos de uma cidade? Para nós, eles estão fora da rota principal e é justamente por aqui que começaremos a encontrá-los. Hoje, nossa viagem nos leva a um desses lugares, um destino tranquilo, quase silencioso, mas cheio de camadas. Somos Denise e Brito e seguimos juntos por mais um episódio da série Dirigindo Santa Catarina. E se faz sentido para você viajar por cidades e estradas do sul do Brasil com calma, então siga conosco em mais uma carona documental guiada pelo nosso olhar. Desta vez escolhemos um caminho diferente, talvez um dos menos óbvios que já percorremos. No mapa que desenhamos, o trajeto foge do convencional. Nosso destino final seria Rio do Sul, mas em vez de seguir direto pela BR-470, decidimos sair da rota principal e acompanhar os caminhos que se formam aos arredores do nosso conhecido rio Itajaiaçu. Um percurso mais silencioso, feito de pequenas comunidades, estradas secundárias e histórias que quase nunca entram no roteiro. Nada de pontos turísticos tradicionais, nenhuma parada previsível. Estamos em Presidente Getúlio, no Alto Vale do Itajaí, oficialmente conhecida como o Vale das Cachoeiras. Esse título não é por acaso. O município abriga dezenas de quedas d'água, muitas delas escondidas entre morros e áreas de mata preservada. Mas hoje nosso olhar segue outro caminho. Por aqui seguiremos por vias secundárias, bairros discretos e trechos que revelam o cotidiano real da cidade. Mais do que mostrar lugares, queremos perceber o que normalmente passa despercebido. A organização das ruas, a limpeza, o comportamento no trânsito, como a cidade respira fora do centro, como a paisagem se desenha entre morros e vales e como a vida acontece longe dos olhares apressados. Presidente Getúlio começou a se formar em 1904, quando imigrantes europeus, principalmente suíços, alemães e italianos, chegaram a essa região do Alto Vale do Itajaí em busca de terra, trabalho e novas possibilidades. Na época, o lugar era conhecido como Nova Zurique, refletindo diretamente a origem de parte desses colonizadores. Com o passar dos anos, o crescimento das comunidades, da agricultura e das atividades comerciais foi dando forma ao núcleo cada vez mais organizado. Ainda assim, por um bom tempo essa região permaneceu vinculada ao município vizinho de Ibirama, que concentrava a administração local. Foi somente em 1º de dezembro de 1953 que veio a emancipação. A partir desse momento, o então distrito conquistava autonomia administrativa e passava a trilhar seu próprio caminho como município. E junto com essa nova fase, veio também o nome que conhecemos hoje. Presidente Getúlio é uma homenagem a Getúlio Vargas, uma figura marcante da história política brasileira. Estamos nos aproximando de um ícone da cidade. Mais do que um marco à nossa frente, este pórtico funciona como o prefácio de Presidente Getúlio. Seus traços em chaimel revelam logo na chegada a herança europeia que moldou essa região. Antes mesmo de cruzá-lo,
a cidade já começa a se explicar. Aqui também funciona a Secretaria Municipal de Turismo. Com a emancipação de Ibirama e a constituição do novo nome, a essência que formou esta comunidade permaneceu. A herança de Nova Zurique ainda pode ser percebida nos detalhes, na organização urbana, na arquitetura e nos costumes que atravessaram gerações. É como se, ao longo do tempo, a cidade tivesse somado camadas, sem apagar as suas origens. E talvez seja justamente isso que faz com que lugares como este não sejam apenas pontos no mapa, mas histórias vivas que continuam sendo escritas a cada novo caminho percorrido. E é justamente dessa base histórica que se sustenta a cidade que visitamos hoje. Ao longo do tempo, essa formação ajudou a estruturar a economia local que se apoia na agricultura, nas indústrias frigorífica, moveleira, madeireira, cerâmica e têxtil, além de um comércio diversificado. No meio rural, predominam os minifúndios, pequenas propriedades familiares com destaque para a produção leiteira, sendo uma das principais bacias da região. Favorecida por um cenário privilegiado com altitudes que variam entre 250 e 800 metros, Presidente Getúlio abriga diversas cachoeiras e áreas verdes que reforçam sua conexão com a natureza. Já no centro da cidade, é possível perceber que as construções do início do século XX começam a ditar o tom, mas há algo que chama a atenção: a organização, a limpeza e, principalmente, a ausência de muros altos ou cercas elétricas. Para quem vem de grandes centros urbanos como nós, isso não passa despercebido. É a sensação de segurança materializada no cotidiano. Chegamos à Praça Otto Miller. Aqui o passado e o presente se encontram. O antigo prédio da prefeitura, erguido em 1952, segue como um marco da história local. Mais do que um edifício, ele é um símbolo de continuidade. Desde 2019, a administração funciona em uma estrutura mais moderna, preservando o passado e acompanhando o crescimento da cidade.
Presidente Getúlio está a cerca de 210 quilômetros de Florianópolis, mas a sensação é de estarmos em outro ritmo. Com pouco mais de 20 mil habitantes, a cidade equilibra desenvolvimento, organização e qualidade de vida. A influência europeia permanece viva na arquitetura, na culinária e nos costumes, compondo a identidade que ainda define o cotidiano da cidade. Porque, no fim, algumas cidades não contam sua história em monumentos, mas nos detalhes que resistem ao tempo. Como dissemos anteriormente, a cidade conquistou o título principal de Vale das Cachoeiras, que é a marca registrada do turismo local. Porém, Presidente Getúlio carrega outros 2 selos que definem a força da sua economia e a sua origem histórica. Um deles é a Terra do Leite. Esse título vem da força do setor agropecuário. A cidade é uma das maiores e mais qualificadas bacias leiteiras de Santa Catarina. A produção é baseada no modelo de minifúndios, onde a tecnologia e o cuidado com o rebanho garantem uma produtividade altíssima para a região. E, não menos importante, o selo berço da colonização suíço-germânico em Santa Catarina. Este é o diferencial histórico de Presidente Getúlio no Alto Vale. Este título reforça a herança dos imigrantes suíços e alemães que trouxeram tradições específicas que ainda refletem na organização e na arquitetura da cidade, como mencionamos anteriormente. Hoje escolhemos sair da rota, abrimos mão do caminho mais rápido para entender o que existe ao redor dele. Percorremos estradas secundárias, observamos o cotidiano e encontramos nos detalhes mais simples aquilo que muitas vezes passa despercebido. E assim descobrimos uma cidade que não precisa de pressa para se explicar. Um lugar onde a organização, a tranquilidade e o senso de comunidade caminham lado a lado. Se esse tipo de viagem faz sentido para você,
Saiba que a sua companhia aqui faz toda a diferença. Ela dá ainda mais sentido a cada carona. Por isso fica o convite. Siga conosco pelo belo e encantador sul do Brasil, sempre através do nosso olhar. Gratidão pela tua companhia. Fique bem, fique com Deus e lembre-se, às vezes na vida nem sempre é sobre chegar mais rápido, mas sobre ter a coragem de sair da rota e descobrir o que a vida nos guarda nos caminhos mais improváveis. Nos veremos na próxima viagem. Até breve!